Olá! Nesta aula nós vamos tratar de um assunto muito importante, a essência do problema econômico. Vocês fazem ideia de quem é o maior responsável por todos os desequilíbrios que ocorrem dentro da sociedade? Pasmem vocês, somos nós indivíduos. E a pergunta tradicional, por que nós? A razão está num simples fato. Nós, desde quando nós nascemos, somos ou possuímos a característica de consumidores. Certamente você estará perguntando, como assim? Ora, qual a primeira reação que nós temos ao nascer? Naturalmente, chorar. E por que choramos? Choramos porque necessitamos do ar, o ar para respirar. Aí está a primeira manifestação de consumo do indivíduo. Num segundo momento, a razão que nos leva a chorar é a fome. Tomar o leite. E esta é a segunda manifestação de consumo de um indivíduo. Isso demonstra que nós já nascemos consumidores. E esta característica nossa, enquanto consumidores, é que acabam criando os nossos desequilíbrios mundiais. Observando os dados mundiais, nós percebemos que grande parte da produção, aproximadamente 69%, está na mão de apenas 7 países, que são tradicionalmente conhecidos como G7. Que países compõem o G7? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Canadá, Itália. Esses países, conforme eu disse, que representam 69% da população mundial, possuem um contingente populacional de apenas 11%. Isso significa que 39% da produção mundial é destinada para atender 89% da população mundial. Daí os grandes desequilíbrios no sistema econômico mundial. O grupo dos 7, conforme nos mostra a tabela, são responsáveis por 26,9 trilhões de dólares para atender um contingente populacional de 717 milhões de habitantes. Por outro lado, os emergentes são responsáveis pela produção de 17,5 trilhões de dólares para atender um contingente populacional de 5,7 bilhões de pessoas. Somando-se esses dados, nós vamos observar que, em 2005, o mundo produziu 44,3 trilhões de dólares para um contingente populacional de 6,4 bilhões de pessoas. E por que esses desequilíbrios? A melhor maneira de nós explicarmos esses desequilíbrios está na história da lâmpada de Aladim. Lembram? A história mostra o indivíduo caminhando na praia e esbarra numa lâmpada. Ao tentar limpar essa lâmpada, um gênio aparece à sua frente. E o gênio lhe oferece 3 desejos. Se fossem vocês, que desejos vocês pediriam? Com toda certeza, uma casa na praia, um carro importado, viagens infinitas mundo afora. Na verdade, o maior desejo de todo e qualquer indivíduo seria poder ganhar rios de dinheiro. E para que tanto dinheiro? A razão é muito simples, para poder consumir. Ou seja, para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Este é o grande problema do sistema econômico. O sistema econômico é composto de pessoas que carregam permanentemente, 365 dias do ano, aquilo que nós podemos chamar de caixa de desejos. E o que vem a ser essa caixa de desejos? A caixa de desejos é o elemento que vai, de alguma maneira, deixar as pessoas mais ou menos felizes. E de que maneira nós vamos calcular essa felicidade? Observem essa fórmula. Essa fórmula mostra que a felicidade nada mais é do que uma relação entre consumo e desejos. Fica claro que à medida que o meu consumo aumenta, mais me aproximo da minha caixa de desejos. Isso significa dizer que à medida que o meu consumo se equipara a desejos, mais próximo de 1 eu estarei. E, relativamente falando, esse 1 representa 100% de felicidade. Entretanto,
nós vamos observar que quanto mais o indivíduo ganha, ou quanto mais recursos monetários ele dispõe, mais desejos acabam surgindo. Isso significa dizer que desejos tendem a infinito. Ora, pela fórmula da felicidade, se nós considerarmos o consumo dividido por infinito, o resultado tende a zero. Isso significa dizer que, matematicamente, felicidade não existe. Daí surge a importância do consumo no nosso dia a dia. Toda essa relação de consumo nós podemos verificar através de uma ilustração gráfica. Essa ilustração mostra exatamente como funciona o sistema econômico. Nós, indivíduos, carregando permanentemente uma caixa de desejos. Caixa de desejos essa que será satisfeita através do consumo. Consumo de bens e serviços. Bens e serviços que, por sua vez, possuem preço. Qual a importância dos preços dentro de uma economia? O papel fundamental que os preços desempenham na economia é que eles permitem que cada um de nós possa estabelecer uma estrutura de consumo. Essa estrutura de consumo é que vai satisfazer nossas necessidades e desejos. E à medida que esse consumo satisfaz melhor as nossas necessidades e desejos, mais felizes nós nos sentiremos. E o que são bens de consumo e de serviços? Bens de consumo e serviços é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Podemos entender por bens de consumo tudo aquilo que representa o material: livros, revistas, jornais, vestuário, alimentação, enquanto que serviços representam o imaterial. O que seria o imaterial? Seria o não estocável, serviço de um médico, serviço de